Salve galera do Terceirão, estamos de volta aí, agora já com vídeo direcionado para a turma de vocês. A partir de agora os vídeos serão nesse formato, eu já direcionei para vocês aí diretamente a atividade sugerida, junto com o material de apoio também, uma apostilazinha, tá bom? Eu sei que muita gente nem está com o livro, porque ficou na escola, então estou enviando para vocês o material completo. Então, essa primeira aula nossa aqui vai ser focada em duas coisas principais. A primeira em dar uma relembrada geral em algumas coisas que a gente viu até aqui. E a segunda é dar continuidade de onde a gente parou no material. Lembrem que a gente tinha parado justamente naquele momento ali da primeira lei de Mendel, onde a gente fez os primeiros cruzamentos lá. Em algumas salas a gente já tinha feito até isso como exercício, em um dos terceiros que eu não lembro qual faltava. Mas a gente já tinha explicado isso, já tinha feito exercício a respeito. Então aqui, em primeiro lugar, eu vou relembrar para vocês a primeira lei de Mendel, a lei da segregação independente. Então, cada característica ela é condicionada por um par de fatores, esses fatores se separam durante a formação dos gametas e voltam a se unir na fecundação. Isso aí está no material de apoio que eu estou disponibilizando para vocês, tá, gente? O que eu quero relembrar principalmente nessa aula aqui é a parte de como é feito aquele cruzamento. Esse cruzamento é uma das coisas que vai ser cobrada aí para vocês, tanto aqui quanto vai ser cobrado em Enem, e vocês vão precisar de sair para entender genética, tá? Então, lembrem que a genética mendeliana, ela estuda os fatores hereditários, apesar de nem saber direito de que se trata, né? Porque para Mendel ele não tinha conhecimento de gene, de molécula de DNA como a gente tem hoje. Então o conhecimento que Mendel tinha era bem incipiente, ele sabia que as características passavam de uma geração para outra, sabia que existia hereditariedade e ele estava em busca de explicar como isso funcionava. E aí, para explicar como isso funcionava, ele determinou que cada característica era condicionada por fatores hereditários, hoje nós sabemos serem os genes, serem partes de DNA, mas ele falou que eram fatores hereditários. E pelos cálculos que ele fez, ele chegou à conclusão que esses fatores eles se separavam durante a formação do gameta e depois voltavam a se unir na fecundação, no processo de fecundação. Então ele deu nomes, a gente pode dar qualquer nome para esses fatores hereditários. Ele atribuiu letras, né? A gente vai atribuir letras. Por isso que a gente fala em azão, quando a gente está falando de um alelo dominante, azinho, quando a gente está falando de um alelo recessivo. Lembrando que isso é para dominância completa, tá? Dominância completa. Um pouquinho mais para frente, nas próximas aulas aí, a gente vai falar de outros tipos de dominância, como a dominância incompleta, a codominância, mas deixa isso para depois, tá? Nesse momento agora, a gente vai falar de dominância completa. Então, sempre que tiver um fator hereditário azão, chamado de dominante, ele inibe, ele impede a expressão do fator do seu par, o fator recessivo, azinho. Então, sempre que tiver o fator dominante, ele impede, ele inibe a ação do outro fator. Ou seja, a característica recessiva, ela só vai se expressar quando é pura. Por isso que Mendel falava que a característica recessiva só se expressa em dose dupla, ou seja, quando tem dois alelos, ou dois fatores, como Mendel chamava, quando tem dois alelos azinho. Então, quando a gente tem azinho, azinho, por exemplo, podia ser qualquer outra letra, obviamente, mas azinho, azinho, a gente tem dois fatores, ou como a gente sabe, dois alelos, para a característica recessiva. Daí ela se expressa. Ela só se expressa nessa condição. Quando a gente tem um dominante e um recessivo, azão, azinho, a característica recessiva não se expressa. Quem se expressa é só a dominante. Entendido até aí, gente? Então, sabendo disso, um golinho aqui de aguinha com limão. Sabendo disso, gente, a gente vai relembrar aí um cruzamento com vocês. Eu montei um cruzamento aqui, eu vou fazer ele passo a passo com vocês, então vocês voltem, pausem o vídeo, vejam quantas vezes for necessário, para relembrar isso aí, para relembrar como é que fazem esses cruzamentos, como é que Mendel imaginou essa situação toda. Vamos lá então? Dá uma viradinha aí no celular de lado, porque aqui a gente vai mudar um pouquinho o ângulo, tá? Deixa eu ajustar direitinho para ficar bem bacana aí para vocês. Pronto. Tô cortando um pedacinho. Pronto, acho que tá ok, né? Pronto, eu montei aqui para vocês esse cruzamento. Onde a gente tem a primeira lei de Mendel, né, o que a gente está vendo. Botei aqui um exemplo de cruzamento. A gente tem aqui semente amarela e aqui uma semente verde.
Então a gente vai fazer o cruzamento de uma variedade de ervilha que produzia sementes amarelas e outra variedade que produzia sementes verdes. A gente já sabe, quem está com o livro aí, lá na página 24, a gente tem uma tabela que mostra todas as características, quem é dominante, quem é recessivo. Mas quem não tiver com o livro, vocês acham essa tabela facilmente na internet e eu vou colocar também uma tabela semelhante para vocês lá no material que eu vou enviar. Então a gente tem aqui semente amarela. Essa semente amarela ela não é pura. Veja aqui que tem azão, azinho. Ela é o que a gente chama de híbrida ou heterozigota, tá? Híbrida ou heterozigota, porque ela não é pura. É azão, azinho. Mas como o alelo dominante é azão, ela é amarela. A verde sempre é pura. Sempre que aparecer a característica semente verde, se trata de uma variedade pura. Porque, como eu já disse para vocês na explicação anterior, ela é azinho, azinho, tá? Então, o alelo recessivo, a característica recessiva, ela só se expressa se ela tiver em dose dupla. Logo, pura ou homozigota, se preferir chamar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui essa simulação de cruzamento. Primeira coisa, gente, sempre que você for fazer uma simulação dessa primeira coisa, a gente vai gerar os gametas, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Vou abreviar só com game, de gameta, ok? Essa semente aqui, essa planta de semente amarela, ela vai gerar para essa característica gametas que são dominantes, azão, vou fazer aqui o gametinha, e vai gerar também gametas que são recessivos, azinho. Ela vai gerar os dois tipos de gameta possíveis, tá? A outra planta, que é uma planta que para essa característica é semente verde, ela só vai gerar gameta de um tipo. Só vai gerar gameta azinho. Ela só tem azinho, né? Então só vai gerar gameta azinho. Então, vou fazer aqui mais lisinho, como se fosse a osfera. Vou colocar aqui duplicado. Então ela vai gerar somente gameta do tipo azinho. Por que eu botei duplicado? Porque a gente vai estar naquele quadro de cruzamento, o quadro de Punnett. Aqui é meio irregular essa superfície, mas vai indo. Então, a gente vai colocar lá no quadro. Eu vou pegar esse gameta aqui, azão, e vou colocá-lo aqui. Eu podia colocá-lo também no outro sentido, como vocês já sabem. E vou pegar esse gametazinho aqui, vou colocá-lo aqui abaixo. Ok? Os gametas da outra planta eu vou colocar no outro sentido, para a gente fazer o cruzamento de um com o outro. Lembrando o que ocorre numa matriz, né? Em matemática. Então, a gente vai cruzando. Sempre que tiver um alelo dominante, a gente vai para ele primeiro. Só por organização, para facilitar a nossa vida depois, tá? Então, azão, azinho. Lá no outro, esse com esse, ó. Esse cruzando com esse, também vai dar azão, azinho. Estão acompanhando? Aqui abaixo a gente vai ter somente azinho, ó. Porque cruzou esse com esse aqui. Então, a gente tem alelo azinho e alelo azinho também. Lá no canto também. Só alelos azinho. Beleza, tá feito o cruzamento. A gente tem aqui, então, 4 descendentes, onde 2 desses descendentes aqui são híbridos, ou heterozigotos, azão, azinho. E os outros 2 aqui são duplo recessivos ou puro recessivos, tá? Normalmente, eu vou pedir para vocês, nesse tipo de cruzamento, para vocês me darem as proporções. A proporção fenotípica e a proporção genotípica. Às vezes a galera acaba confundindo essas proporções. Bem fácil da gente lembrar, gente. Ó, proporção fenotípica. Lembra de feio, tá? Feio não é a aparência, não é o que você vê. Então, é a característica que se expressa em si. Tá, Cássio, nem todo fenótipo é visível a olho nu. Alguns fenótipos são internos, são fisiológicos. Tá, eu sei. Mas é uma forma da gente tentar lembrar. Um macetezinho pra gente tentar lembrar. E genotípica, né? Proporção genotípica, lembra de gene. Gene não é a molécula de DNA? Então, é a caracterização genotípica, é a informação genética, tá? Então, a gente fica bem fácil de lembrar dessa forma. A gente coloca lá assim, tá? Já fiz cruzamento, já gerei gametas, eu coloco lá, proporção genotípica. A galera não está acostumada a ver esse tipo de letra minha, né? Normalmente escrevo com letra diferente no quadro. Espero que vocês entendam. Proporção genotípica. A proporção genotípica aqui, então, são os próprios alelos, os próprios genes. De onde? Do cruzamento que eu acabei de fazer. Eu vou colocar aqui os 3 tipos possíveis, embora nem apareça todos nesse cruzamento. Mas no cruzamento que eu vou botar para vocês aí, pode ser que apareça. Então, eu vou botar todos. Azão. Azão.
azão, azinho, que é a outra combinação, e a última combinação, que é azinho, azinho. Acompanhando? Então vamos lá. Azão, azão. Tem algum nesse cruzamento que eu fiz? Vocês estão vendo algum aí? Se tiver vendo é porque o celular está em baixa definição aí e borrou alguma coisa. Porque não tem não, tá? Só tem azão, azinho, azão, azinho e azinho, 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 tá? Híbridos e puro recessivo. Então azão, azão não tem. Eu posso escolher se eu risco, se eu apago ou se eu coloco só zero. Vou colocar zero então, tá? Azão, azinho. Azão, azinho a gente tem sim. A gente tem 2 aqui, ó. Azão, azinho. Então a gente tem 2 sobre o total. Quantos são no total? 4. Então 2 sobre 4. Opa, 2 sobre 2 eu botei. Desculpa aí. 2 sobre 4, 2 quartos. Eu posso simplificar essa fração, né? Eu simplifico ela por 2 aqui e por 2 aqui. Então a gente vai ter 1 meio. 1 meio é fácil, né? 1 meio, uma metade. Equivale a quantos por cento? 50%. Ok? Nesse caso aqui. Azinho, azinho. Tem lá? Tem também. A gente teve um azinho, azinho aqui, outro aqui. Mesma coisa, né? Vai dar 2 sobre 4. Agora eu botei 4 mesmo. Simplifiquemos por 2 também. Acompanhando? Que vai dar 1 meio. E aí também equivale a 50%. Pronto. Matei a cobra e mostrei a caneta, né? Então, a gente tem aqui proporção genotípica. Nenhum indivíduo azão, azão. Metade dos indivíduos, 50%, 1 meio, azão, azinho. Híbrido heterozigoto. E metade, ou 50%, 1 meio, azinho, azinho. Beleza? Proporção fenotípica. Coincidentemente vai dar igual nessa aqui, mas nem sempre é assim, tá, gente? Então, o exemplo que eu vou botar para vocês, obviamente, vai ser diferente desse. Aqui é só para vocês entenderem, entenderem a lógica da coisa, tá ok? Então, vamos lá. Proporção fenotípica. Ainda bem que eu estou falando, né? Senão vocês não conseguiram entender essa letra, né? Proporção genotípica, agora a proporção fenotípica. Proporção fenotípica é a característica que se expressa em si. Então, quais são as características que se expressam aqui? A cor da semente, é o que a gente está vendo nessa questão. Então, a gente vai ter cor amarela e cor verde. Nem todo cruzamento vai aparecer os dois. Nesse aqui vai, né? E, coincidentemente, vai dar a mesma proporção aqui da genotípica. Mas, como eu já disse, nem sempre é assim. Então, vamos lá. Proporção genotípica, a gente vai ter semente amarela e semente verde. Semente amarela é qual? É sempre que aparecer o alelo dominante, né? Aqui nesse caso, a gente já sabe que a semente amarela é dominante, a verde é recessiva. Então, sempre que aparecer pelo menos um alelo dominante, vai ser semente amarela. Podia ser azão, azão, que não tem nenhum, mas pode ser também azão, azinho. Quando a gente tem pelo menos um azão, pelo menos um alelo dominante, ele já se expressa em pé da expressão do alelo recessivo. Então, a gente vai ter esse e esse aqui. São 2. Aí vai ser a mesma coisa que a gente fez lá na genotípica, coincidentemente, nesse cruzamento aqui. A gente simplifica por 2, simplifica por 2 aqui, vai dar 1 meio, e aí a gente tem 50%, tá? E proporção fenotípica para a semente amarela. Para a semente verde, a gente vai ter só aquelas que são puras, como eu já falei para vocês antes. Azinho, 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 azinho. Então, também são 2 sobre o total, que é 4. Simplificando aqui para acelerar tudo. E aí a gente vai ter 1 meio, que é igual a 50%. Finalizada a questão, dessa forma aqui. Você fez o cruzamento detalhado, mostrando aqui os gametas. Não precisa fazer o desenho não, tá? Pode só separar por vírgula. Eu fiz aqui só para ilustrar melhor. Você fez o cruzamento lá no quadrinho de Punnett. Você colocou na proporção genotípica, em fração, simplificou tudo certinho. E na proporção fenotípica também. Momentos em que a galera mais erra aqui. Às vezes na hora de botar no quadro, fazer o cruzamento, que é bem simples, mas às vezes a galera acaba errando. No momento de simplificar a fração, muita gente entrega a atividade sem simplificar a fração, então cuidado, simplificar as frações direitinho. A porcentagem, né, tranquila aí de botar.
E um outro erro que é comum a galera cometer é trocar a proporção genotípica pela fenotípica, certo? Então, não cometam esses erros aí. Tudo ok? Tudo explicadinho? Então, volta para cá. Foca em mim. Gente, é isso então. O exercício vai ser encaminhado para vocês aí sobre isso. A apostila com conteúdo. Eu vou botar também uma tabelinha mostrando as características dominantes e recessivas aí no material que vai para vocês. Por hoje é isso. Semana que vem a gente vai estar de volta aí já com conteúdo novo. Esse conteúdo aqui foi revisão do que eu já tinha visto com vocês, para a gente não perder o que a gente já viu. E é isso. Fiquem em casa aí. Aproveitem essa quarentena para estudar e para refletir sobre a vida de vocês. E estar perto das pessoas que vocês gostam. É isso, galera. Valeu e até semana que vem.